Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é um assunto importantíssimo. Irei falar sobre as táticas do diabo. Aqui no canal eu tenho uma playlist com o tema Conhecendo o Inimigo, onde eu abordo diversos assuntos que de uma certa forma estão relacionados com este. Peço encarecidamente, quando você tiver um tempo, assista lá os nossos vídeos da playlist Conhecendo o Inimigo, que eu abordo, feito eu vos falei, vários assuntos, vários temas, e vocês terão uma compreensão melhor acerca do que se refere às táticas do diabo. O que seria uma tática? Tática é um método, ou seja, habilidades, estratégias, um proceder diante um combate ou uma batalha. E todos nós sabemos de qual é salteado que estamos inseridos numa grande batalha. Temos o inimigo de nossas almas, chamado Diabo e Satanás, que veio matar, roubar, destruir e enganar. E se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus. E o seu propósito principal é destruir as duas maiores instituições, a família e a igreja do Senhor. Amados irmãos, ele é anti-Deus, ele não tem misericórdia, não tem compaixão, a essência do seu caráter é totalmente má. Então, nele não há misericórdia e compaixão alguma. Então, eu irei falar aqui baseado numa passagem da Bíblia, Marcos capítulo 5, não irei ler todos os versículos aqui por ser um capítulo muito longo, não tão longo, mas para que esse vídeo não fique muito grande, pois pessoas às vezes não têm tempo, outras não gostam de assistir vídeos longos, né, assistem vídeos mais curtos. Então nós tentamos ser o mais breve possível, não para agradar a maioria, não é esse intuito, mas podemos dizer que para facilitar as pessoas a ter uma compreensão acerca de assuntos importantes, tanto quanto este. Táticas do diabo, ou seja, seus métodos, suas habilidades, estratégias, seu proceder durante um combate ou uma batalha. Então, baseado na vida desse personagem bíblico, que eu vos falei, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Marcos, iremos ver coisas importantíssimas aqui para que eu e você venhamos a redobrar a nossa atenção e manter a nossa vigilância total. De antemão, quero agradecer a todos vocês que sempre têm compartilhado nosso conteúdo, têm nos ajudado na evangelização, pois não buscamos fins lucrativos e nem projeção ministerial, mas buscamos compartilhar o pouco de conhecimento que temos, levando as pessoas a ter um relacionamento melhor com Deus e com o seu próximo e se familiarizar um pouco mais com as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. No versículo 2 diz o seguinte: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Observamos, irmãos, que pela Bíblia Sagrada devemos ser direcionados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, isto é, a cobiça da carne. Mas a maioria das pessoas não tem andado em espírito, mas tem andado numa carnalidade terrível, porque na maioria das vezes as pessoas são dominadas pelos seus impulsos, não têm o domínio próprio, um controle dos seus impulsos, e na maioria das vezes o inimigo lança sobre as pessoas que ele encontra vulnerável espíritos imundos, como diz o texto aqui. Um homem com espírito imundo, ou seja, demônios. Tem pessoas que demonizam tudo, não é esse aqui o nosso intuito. Mas temos que ter coerente que os demônios existem, os demônios são reais, Satanás é tão real quanto eu e você, apesar de ser um ser espiritual. E as pessoas já acham que não. Mas a Bíblia fala categoricamente dos seus ardis, das suas estratégias, como ele age. Então, estou trazendo mais um vídeo nessa temática aqui, fora os que tem lá na playlist Conhecendo o Inimigo, para orientar você e também me orientar. A palavra também serve para mim que estou aqui pregando. Então, observamos que o inimigo ele quer dominar a pessoa completamente, como dominava esse homem. Diz que ele habitava, veja, saiu logo dos sepulcros. Estava nos sepulcros, irmãos. Vivia no cemitério. Veja que absurdo. Cemitério é canto para alguém morar. Existem pessoas que trabalham, né, que sepultam as pessoas, fazem a limpeza, a vigilância, mas morar nos sepulcros, um lugar que tem bactérias, um lugar que não é habitável, podemos saber disso. Todos nós sabemos aqui. Não precisa trabalhar na vigilância sanitária ou ter conhecimento na área da saúde para saber que aquilo não é um lugar habitável para alguém morar. Então veja, quando chegamos no versículo 3 e 4, observamos as táticas do diabo, como o diabo vê, irmãos, trabalhando na vida das pessoas. Veja o que aqui diz o versículo de número 3. Vamos ler o 3 e o 4, que diz assim: o qual tinha sua morada nos sepulcros, feita falei, eu morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então veja,
No versículo 3 e 4, observamos que esse homem ele se tornou incapaz de ser ajudado ou ser controlado por alguém, por qualquer pessoa. Então o inimigo faz isso. Ele lança espíritos imundos na pessoa para dominar a pessoa completamente, deixando a pessoa vulnerável, isto é, incapaz de que alguém possa ajudar ou controlá-la, pois muitas das vezes as pessoas querem vencer as batalhas espirituais com armas seculares, armas do dia a dia. Isso não adianta, irmãos. Sabemos que a medicina está aí, sabemos que a medicina é maravilhosa, dá altas estratégias e formas de nós superarmos doenças e problemas, ok? Não condena a medicina, mas na maioria das vezes as doenças são de âmbito espiritual. Não sei se já aconteceu com você, algum familiar seu, de ir para um hospital, fazer uma bateria de exame e não acusa nada. Será que o médico errou? Aí vai para outro laboratório, vai para outro médico, outro clínico, faz outra bateria de exame, vê outro parecer médico e não acusa nada. Sabe por quê? Não é que os médicos estejam errando, sim, às vezes eles podem até errar, mas são problemas de ordem espiritual. Estamos numa grande batalha inseridos. O inimigo ele quer te dominar, ele quer te deixar incapaz, quer te deixar vulnerável. Foi isso que ele fez na vida desse homem, no endemoniado de Gadara. Então veja, quando chega no versículo 5, a coisa fica mais séria. Veja o que ele diz no versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, ou seja, ele não dormia, irmãos, insônia. Clamando pelos montes, ou seja, gritando, clamar significa também gritar, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Veja que interessante. O inimigo, além de dominar você completamente através dos espíritos imundos, também ao te deixar incapaz, vulnerável, invulnerável para que ninguém possa te ajudar, ele também quer te levar ao isolamento e ao desespero. Ou seja, para que você e eu venhamos perder o equilíbrio. No livro do Gênesis, capítulo 2, verso 18, o próprio Deus fala que não é bom como esteja só. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz que é melhor serem dois do que um. Mas o inimigo, ele não quer, irmão, que você tenha uma vida social. Ele não quer que você tenha um bom relacionamento, quer te levar ao isolamento. Pois você, estando no isolamento, vai acarretar outros problemas que eu vou falar mais para frente, para que você venha perder o equilíbrio, entre em desespero. Muitas das vezes, quando as pessoas estão passando por alguns problemas que são orientadas por médicos ou pessoas da sua religião ou do âmbito familiar do trabalho, elas até se controlam, mas quando estão só, bate o desespero, perde o equilíbrio. A Bíblia diz que um abismo chama outro, isolamento, desespero, desequilíbrio, acontece um mal pior. Muitas das vezes tiram a vida. Ainda no versículo 5 podemos ver que ele queria levar a pessoa à autodestruição. E diz que esse homem andava se ferindo-se com pedras, ou seja, ficava se mutilando. Ou seja, ele se autoflagelava. Ou seja, o que é que observamos até aqui, irmãos? Que Satanás ele quer desonrar o ser humano, ele quer destruir, ele quer te humilhar, ele quer te rebaixar, quer que você cause escândalo. Sabe por quê? Porque você é a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. É, irmãos? É. Veja o que é que diz Gênesis 1:27. Façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, você é semelhança de Deus, então ele quer destruir a semelhança de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Será que o demônio está feliz por isso? Ele quer que você não seja habitado pelo Santo Espírito. Ele quer que você seja habitado por demônios, para que ele tenha total controle da tua vida. Como a Bíblia diz lá em Efésios, se não me foge a memória, 4:27, que está escrito, não deixe lugar ao diabo. E as pessoas têm dado lugar ao diabo, irmãos. Aquela palavra não são para ímpios, que já são dominados por ele. Aquela carta foi aos Efésios, ou seja, para crentes, ou seja, melhor falando, para cristãos. E a maioria dos cristãos, infelizmente, dão lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é quando se chama um palavrão, é quando está possesso por um demônio também, mas existem várias formas as quais leva a pessoa a dar lugar ao diabo. Então tome muito cuidado, irmãos. Vigie, dobre a vigilância. Ele quer te autodestruir, quer te desonrar, quer te rebaixar, quer que você cause escândalos, quer te humilhar, irmãos. Mais para frente vamos ver o que acontecia com esse homem aqui. Então vamos ganhar tempo, vamos pular para o versículo 15. Aí veja o que é que diz. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Aqui ele já tinha tido um encontro com Jesus, por isso eu falei. Leia todo o capítulo para que você venha entender o texto e o contexto. Mas eu não estou lendo aqui para que nós ganhássemos tempo. Mas veja, encontraram ele o que, irmãos? Vestido.
Então, o que significa, irmãos, que esse homem, ele vivia tão humilhado pelo inimigo, tão machucado, irmãos, tão destruído, que até o ponto de andar nu, ou seja, despido, ele andava, irmãos. E você... irmãos, mas você vai falar de vestimentas aqui? Não, mas veja só. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro dos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, fala das obras da carne, dentre elas a lascívia, isto é, a sensualidade. E nós temos observado, irmãos, que no cinema, nas novelas, minisséries, séries, os desenhos animados, eles têm uma obsessão pela nudez, irmãos. Raramente você não vai encontrar uma cena de nudez onde as pessoas estejam insinuando, irmãos, a sensualidade, irmãos. Isso é um pecado, obra da carne. Não estou falando que uma mulher compre uma lingerie ou o homem, né, compre uma peça íntima para ter um momento com a sua esposa dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Não é isso não, irmãos. Eu estou falando da sensualidade, da pessoa ser vulgar, está exibindo o seu corpo, irmãos. Veja só, a Bíblia diz que devemos em 1 Timóteo, a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,9, que devemos nos vestir, especialmente as mulheres, com pudor e modéstia, ou seja, com postura, decência. Irmãos, o certo é que eu e você venha se vestir, o texto ali fala específico para mulheres, mas também serve para homens, de forma que o corpo, irmãos, fique pouco à mostra, ou nada. Ou fique pouco à mostra, ou nada. Podemos ser modernos, sim, vestir roupas boas, mas não podemos ser mundanos, irmãos. Fica muito difícil para uma mulher cristã hoje se vestir. Fica muito difícil, viu? As roupas são muito curtas, levando as mulheres a despertar o desejo em outras pessoas, ou os homens também a se atrair pelo que vê. O homem vê muito pelo que vê, isso não justifica, porque a mulher está no homem, vai estar olhando, vai desejar mais. Como diz a Bíblia, que a carne é fraca, e para mortificarmos a carne temos que andar em espírito. Então, se você pegar uma pessoa fraca, irmãos, que não esteja em vigilância, vê a mulher com uma certa roupa, um certo homem com a roupa, não pode vigiar e cometer um pecado. Peca quem cobiçou e também peca quem foi o instrumento, ou seja, quem deixou se sensualizar para atrair o desejo em alguém, irmãos. Então se vista com pudor, ou seja, com modéstia, com postura, decência, que seu corpo não fique à mostra de forma alguma, irmãos. Cuidado, a Bíblia diz que quem comete as obras da carne, lá no livro de Gálatas, que eu citei, capítulo 5, versos 19 ao 21, diz que os tais não herdarão o reino dos céus, irmãos. E as pessoas estão nem aí, estão com uma obsessão muito grande pela nudez. Pode ver os cinemas, filmes, minisséries, séries, até os desenhos animados. Temos que ter muito cuidado com os filhos, sobrinhos, netos, nossos filhos de amigos, né? Enfim, de uma forma geral, irmão, que as crianças são alvo do inimigo. Muitas das vezes os pais largam seus filhos diante do telefone, computador, televisão e não têm a capacidade, diga até assim, ou a responsabilidade de fazer uma vistoria do que o seu filho está vendo, irmãos. E quando vão descobrir, às vezes é tarde demais, irmãos. As crianças são seduzidas por homens e mulheres que estão ali, fazendo aquela dramaturgia, outros até pelas redes sociais são levados para outras localidades, são estuprados, até mortos. Isso é muito sério, irmãos, o que eu estou falando, irmãos, aqui para vocês. É uma forma de orientar vocês. Não estou aqui querendo me meter na vida de ninguém, irmãos, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas como mensageiro de Deus aqui, eu venho através desse simples vídeo, com essas minhas simples palavras, né, orientar vocês. Tomem todo cuidado. Então ele andava nu, despido. Ainda no verso 15 diz que encontraram ele assentado, vestido em perfeito juízo. Ou seja, irmãos, se você nunca foi, ou já deve ter ouvido falar, né, do hospital psiquiátrico, né, normalmente chamado manicômio, onde pessoas que têm doenças ou transtornos mentais são tratadas. Mas não só nos manicômios, como também nas clínicas, irmãos, as pessoas são tratadas pelas doenças psicossomáticas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. O que são as doenças psicossomáticas? São doenças causadas pelo emocional, que muitas das vezes vai progredindo até chegar também em problemas físicos, como depressão, ansiedade, dentre outras, irmãos. Eu não posso aqui dizer que são todas as pessoas, mas por esse texto aqui, temos margem para compreender que muitas pessoas que estão no manicômio, que estão nas clínicas se tratando, irmãos, que são loucas, podemos dizer assim, estão no estado de loucura, nem só é um problema de saúde emocional, né, mental, podemos dizer assim, mas às vezes, irmãos, na maioria das vezes também são demônios. Falei, repito, não estou aqui demonizando tudo. Não estou dizendo que são todos que estão lá nos hospitais psiquiátricos ou nas clínicas se tratando, que, como chamamos popularmente, né, de loucos, que são demônios, mas boa parte sim. E não podemos negligenciar isso. Podemos ver isso na vida do
do endemoniado de Gadara, ao qual lemos aqui, que ele foi encontrado em perfeito juízo. Então essas, dentre outras, especialmente essas que eu falei aqui, são as táticas do diabo, irmãos. Querer te dominar, deixar vulnerável ao ponto de ficar incapaz de ser ajudado ou controlado por alguém, te levar ao isolamento, te levar ao desespero para que você perca o equilíbrio, quer te autodestruir, quer que você ande a um ponto tão vulnerável que possa despertar desejos ilícitos em outras pessoas, como falamos no caso aqui da sensualidade, das pessoas têm uma obsessão muito grande pela nudez e também te levar a um estado de desequilíbrio mental, isto é, causar em você doenças psicossomáticas, causar em você doenças e transtornos mentais. Repito, nem todos que têm transtornos mentais ou doenças psicossomáticas são demônios, mas na maioria das vezes é. Então vamos redobrar a nossa atenção, vamos orar por todas as pessoas, dar as mãos em oração, os irmãos, orar firmemente, vigiar firmemente, fortalecer as pessoas fracas, animais de pouco ânimo, orientá-las e direcioná-las através da palavra do Senhor e dizer que não há tempo mais para brincadeira. Nosso inimigo, feito eu vos falei, ele não tem misericórdia, não tem compaixão, o intuito dele é matar, roubar e destruir, irmãos, e enganar as pessoas. Ele está com uma fúria muito grande, seus dias estão contados. E o que ele puder fazer, irmãos, para me destruir e te destruir, ele vai fazer, pode ter certeza disso. Ele é tão real quanto eu e você. Há pessoas que não acreditam, respeitamos, pois é o livre-arbítrio, porém, sabemos que a Bíblia fala firmemente dele e para ficarmos à parte, ou seja, alerta, porque ele não brinca, ele não vacila, ele é um ser espiritual, irmãos. Como ser espiritual, ele não tem necessidades a ser supridas, ou seja, ele não precisa dormir, ele não precisa comer, beber, então ele está 24 horas trabalhando de uma forma ininterrupta para me destruir e te destruir. Por outro lado, existem os anjos do Senhor que estão acampados ao nosso redor, existe o próprio Deus que nos protege com a sua destra poderosa, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nos protege também, nos cobrindo com seu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Porém, se dermos vazão, se não vigiarmos, se não andarmos, não tivermos com as nossas armas espirituais para entrarmos nessa batalha que estamos inseridos, vamos levar uma rasteira do inimigo, irmãos. Então, portanto, é tempo de vigilância na terra. Deus tem nos dado inúmeros livramentos. Porém, o povo de Deus, às vezes, irmão, desculpe-me essa expressão, mas o povo de Deus tem dado muito vacilo, descaso, não vão para os trabalhos na igreja, não tem o seu compromisso com a leitura da palavra, com a oração, com o jejum, com o louvor. Muitas das vezes só lê a palavra quando estão no culto, ou só ouvem a palavra quando alguém lê, não louvam, ou só ora quando o nó está acochando, ou seja, as adversidades vêm em um pico mais alto. Ô irmãos, a comunhão com Deus é algo que tem que ser mantida diariamente. Não deixe para buscar o Senhor só nesses momentos críticos. Devemos buscar Deus todos os momentos, é fato. Mas tem pessoas que só buscam a Deus nesses momentos. O inimigo está aí, ó, ao teu derredor, como diz a Bíblia, buscando a quem possa tragar, isso é, destruir. Tome muito cuidado. O intuito desse vídeo foi vos orientar, não é colocar medo em ninguém, mas sim para que você venha tomar as devidas precauções. Um forte abraço, irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente.